Lição número 310. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أزكى صلاة وأتم التسليم وبعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى يقبله أحد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والحديث أخرجه الترمذي. Estimados irmãos e irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na lição de hoje vamos falar acerca da vinda de Jesus Cristo, a vinda de Isa ibn Maryam, o retorno de Isa ibn Maryam à terra. Allah subhanahu wa ta'ala menciona no Coran relacionado à ascensão de Isa alayhi salam. Allah diz: وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. Allah subhanahu wa ta'ala diz que não mataram a Isa, não mataram Jesus. وما صلبوه, não crucificaram Jesus. ولكن شبه لهم, mas sim lhes foi confundido, lhes foi assemelhado. E quanto àqueles que divergem nisso, estão na dúvida acerca deste incidente. Eles não têm nenhum conhecimento relacionado a isso, senão seguindo a conjetura. وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. E certamente eles não aniquilaram a Isa ibn Maryam, não aniquilaram Jesus Cristo. Estes versículos do Coran deixam-nos claro, deixa a mensagem clara para a humanidade toda saber, porque esta mensagem veio depois de Isa alayhi salam. Allah revela o Coran a Muhammad sallallahu alaihi wasallam muito depois de Isa alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala diz: bal rafa'ahu Allah ilayh. Allah subhanahu wa ta'ala elevou a Isa alayhi salam. Allah elevou a Isa alayhi salam para os céus. وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. Todo adepto do livro irá acreditar em Isa alayhi salam antes da sua morte, antes da morte de Isa alayhi salam. Este é um tafsir. Antes da morte de Ahl Kitab, irá acreditar em Isa alayhi salam pelo teste que ele vai passar, e ele vai ter a certeza que Isa alayhi salam não foi morto. Isa era um mensageiro de Allah, não era filho de Allah, não era filho de Deus, mas sim um profeta dentre os profetas. É verdade que ele teve um nascimento milagroso. Isa alayhi salam teve um nascimento milagroso. O que significa? Nasceu somente com mãe e sem pai. Isa alayhi salam não tinha pai, tinha mãe. Este milagre não é suficiente para fazer com que as pessoas considerem e chamem a Isa alayhi salam de filho de Deus. Por quê? Porque Allah subhanahu wa ta'ala mostrou milagres acima deste. Allah subhanahu wa ta'ala criou Eva, Hawa, só com pai e sem mãe. Isa tinha mãe, não tinha pai. Eva tinha pai, não tinha mãe. E Adam, ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam, não tinha mãe, nem tinha pai. Allah subhanahu wa ta'ala fez ele. E nós temos mãe, temos pais. Portanto, Allah fez para mostrar os seus poderes. E Allah diz: Inna mathala Isa inda Allah kamathali Adam. O exemplo da criação de Isa, o exemplo de Isa perante Allah subhanahu wa ta'ala é o exemplo de Adam. Khalaqahu min turab, thumma qala lahu kun fayakun. Allah subhanahu wa ta'ala criou a Adam através de barro e ordenou: se, e aquilo aconteceu. Allah disse: seja, e aquilo aconteceu. Este é o poder absoluto e magnífico de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, este nascimento milagroso não pode ser o motivo das pessoas considerar Isa alayhi salam como filho de Deus ou filho de Allah subhanahu wa ta'ala, porque Allah diz: lam yalid wa lam yulad ولم يكن له كفوا أحد. Allah subhanahu wa ta'ala é aquele que não gerou e nem foi gerado, e não existe ninguém similar a Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, Isa alayhi salam voltará. Allah subhanahu wa ta'ala enviou a Isa
como mensageiro. Jesus Cristo como mensageiro, num certo momento, Allah elevou Jesus Cristo aos céus e ele voltará. E o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, conforme o hadith de Abu Huraira radiyallahu anhu: "Walladhi nafsi biyadi", eu juro por aquele ser em cujas mãos está a minha alma, la yushikanna an yanzila fikum ibn Maryam, brevemente descerá sobre vós, ou fará parte de vós, quem? Ibn Maryam, Isa, que é filho de Maria, filho de Maria, filho de Maryam, Jesus, filho de Maryam, hakaman muqsitan, ele será um líder e será justo. Isa alayhi salam virá não como mensageiro de Allah, mas sim como um dos pertencentes do Ummat de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E ele vai ser um líder, vai ser um justo. E o que ele irá fazer dentre as práticas, dentre as coisas que ele irá fazer? Fayaksiru saliba, ele irá destruir as cruzes. As cruzes todas, Isa alayhi salam irá destruir. Alguns sábios interpretam Fayaksiru saliba, irá acabar com o cristianismo. Esta é uma interpretação. A tradução direta, Fayaksiru salib, ele irá quebrar as cruzes. E, de acordo com outra interpretação, este quebrar as cruzes irão marcar o fim do cristianismo. Irá acabar com o cristianismo. As pessoas irão reconhecer que é Jesus, que é Isa ibn Maryam. Então, se o cristianismo acreditava no Isa, ele irá vir com a mensagem do Islã. A mensagem irá seguir o Sharia de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Portanto, o quebrar das cruzes poderá significar também uma figura para dizer o fim do cristianismo. وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرِ, Isa alayhi salam irá acabar com os porcos. Irá acabar com os porcos, para não falar dos males que este animal transmite. وَيَضَعُ الْجِزْيَةِ, Isa alayhi salam irá anular ou irá acabar com o jizya. O jizya é a taxa que se paga para viver num país islâmico. Quando se trata de pessoas que não são muçulmanas, pagam esta taxa para estar sob proteção de um governo islâmico. Esta parte também mostra que o Islã tem os princípios, sim. Por que tem esse princípio? Porque não existe aqui obrigação das pessoas tornarem-se muçulmanas. As pessoas tornam-se muçulmanas por livre e espontânea vontade e não é por nenhuma obrigação. Por isso, aquele que quer viver num Estado islâmico ou naquele tempo, portanto, não sendo muçulmano, ele podia viver, mas tinha uma taxa que ele tinha que pagar. Esta taxa era a taxa pela qual ele estava sob a proteção e tutela de um governo islâmico. Portanto, Isa alayhi salam irá abolir, irá anular esta taxa de jizya, porque as pessoas todas serão muçulmanas. As pessoas todas serão muçulmanas, irão se reverter ao Islã. Então não existirá esta necessidade de se aplicar esta taxa. وَيَفِيضُ الْمَالِ, existirá muita riqueza. Existirá muita riqueza, portanto as pessoas sairão com os seus bens à procura de um pobre, de um necessitado, de um mendigo, para dar o seu zakat, para dar a sua caridade. E ele não irá encontrar ninguém para receber. Ninguém estará pronto a receber isso. حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ, ninguém estará pronto para receber esta caridade que este indivíduo que pretenderá levar para fazer chegar a uma pessoa mais necessitada ou a um pobre. Portanto, este hadith, em primeiro lugar, transmite-nos a mensagem que Isa alayhi salam não morreu, ele voltará. Por todo aquele que morre não volta. Isa alayhi salam, de facto, tinha vários poderes. Allah concedeu esses poderes a Isa alayhi salam. Não é? Isa alayhi salam ressuscitava os mortos, curava os leprosos. Isa alayhi salam curava os cegos de nascença. Não é? Ele fazia com que eles vissem. Tudo isso que é mencionado, ele conseguia informar as pessoas o que comeram, o que armazenaram em suas casas. Isa alayhi salam construía um pássaro de barro e com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala, tudo isso ele fazia com a permissão de Allah, e aquele pássaro conseguia voar e tornava-se num pássaro real, num pássaro verdadeiro. São várias coisas que Isa alayhi salam fazia, mas isso não lhe faz com que ele seja
Allah, ou seja, Deus, porque em todas as situações onde coisas do gênero acontecem que ele fazia, Allah subhanahu wa ta'ala menciona que ele fazia com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, para não falar também que este Isa irá aniquilar, irá matar o Dajjal, que inshallah nós iremos falar na próxima lição relacionado a este grande falso e mentiroso que é o Dajjal. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê-nos a percepção e compreensão deste hadith que nós acabamos de mencionar. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.